Olá, vamos tomar um cafezinho com o Camaleão? Hoje estamos inaugurando aqui no canal Camaleão Financeiro uma sessão intitulada Café com Camaleão. E o objetivo dessa sessão é entrevistar pessoas que inspiram pessoas, ou seja, pessoas que são referência. A entrevistada de hoje é Cíntia Sena. Quem é Cíntia Sena? Vamos à vinheta, depois vamos conhecer Cíntia Sena. Cíntia Sena é doutoranda e mestre em administração de empresa pela Florida Christian University. É pós-graduada em educação financeira pelo Centro Universitário Sul de Minas. É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu. É educadora e terapeuta financeira pela DSOP, Educação Financeira. Planejadora financeira pessoal pelo INSPER. Hoje, ela atua na área de controladoria de uma multinacional. É terapeuta financeira pela DSOP, professora de graduação e pós-graduação junto à UNOeste e membro do Conselho Fiscal da ABFIM. Tem experiência na área de auditoria, controladoria e educação financeira. Vamos ao café com o Camaleão, hoje recebendo Cíntia Sena. Bom dia, tudo bem, Cíntia? Vamos ao nosso café com o Camaleão, nosso primeiro episódio da sessão do canal, e com muita honra aqui eu recebo Cíntia Sena. Vamos falar um pouquinho aqui com a Cíntia Sena. O objetivo aqui da sessão, né, desta sessão do canal, é bater um papo, fazer um café mesmo, né? Aquele bate-papo que a gente faz num café, normalmente, conversando a respeito de assuntos relacionados à educação financeira. E a Cíntia é uma pessoa que nos inspira muito. Ela é um pouco culpada da criação do canal Camaleão Financeiro. Para quem não sabe, a Cíntia foi minha professora, aprendo muito com a Cíntia, né? Ela tem um canal, já sugiro aí que quem não conhece o canal passe a conhecer, o canal Cíntia Sena. Dali ela tem muitos assuntos relacionados à educação financeira, e agora, nesse momento que a gente grava, ela está tratando de imposto de renda. Então, quem não conhece, convido a conhecer. Cíntia, bom dia, e já digo que é uma honra ter você aqui no nosso canal. Sinta-se à vontade e sinta-se acolhida pelo canal Camaleão Financeiro. Olha, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui deste canal. Acredito muito que ele vai agregar na vida de muitas pessoas aí ao longo do tempo. Fico feliz por você ter dado esse pontapé inicial, Marçal. Acho que é muito importante. Você tem muito conhecimento, muita sabedoria e que precisa ser compartilhada não só lá no ambiente escolar, né, no ambiente da sala de aula, universitário, mas a gente pode expandir, por que não? Então, fico honrada pelo convite de fazer parte aqui desse primeiro café com Camaleão e que a gente possa aí, de alguma forma, agregar um pouquinho mais na vida de quem nos assiste. Então, vamos lá, Cíntia. Iniciando aí o nosso café com Camaleão. Vamos lá. Cíntia Sena por Cíntia Sena. Na esfera da educação financeira, o que a educação financeira significou e significa na sua vida pessoal e profissional? Bom, eu sou um pouco suspeita para falar, né? A educação financeira, ela transformou bastante, sim, a minha vida, principalmente a pessoal. Então, por meio da educação financeira, eu entendi como que a gente deve lidar com essa ferramenta chamada dinheiro. Eu entendi que eu posso, sim, realizar muitos sonhos, principalmente numa época em que eu não tinha dinheiro, né? Então, a gente vai entender aqui ao longo do nosso bate-papo que a gente precisa ter sonhos, precisa ter desejos para se realizar, e que o dinheiro é uma ferramenta que vai nos ajudar, mas ela sozinha não transforma nada, a gente tem que fazer o nosso papel também. Então, o que eu posso dizer é que a educação financeira, desde o
meu início ali, também, principalmente com a minha mãe, eu aprendi que a gente precisa ter sonhos, precisa sim, às vezes, em alguns momentos, abrir mão de algumas coisas, né, de algumas situações, para que a gente possa, num tempo um pouquinho maior, realizar esses nossos sonhos. Então, através desse movimento, por meio da educação financeira, eu fiz muitas coisas, fui para fora do país, fui conhecer uma outra cultura, por conta de me programar, realizei meus sonhos, por exemplo, de ter o meu primeiro carro, né? Então, eu fui fazendo essas transformações. Quando a gente pensa na esfera profissional, também significou bastante eu conseguir ter a oportunidade de fazer uma universidade. Eu já, a partir desse movimento, né, já entendia que para mudar a minha realidade, a educação, não só a financeira, mas a educação era de extrema importância. Eu acreditei muito nisso, mesmo na época não tendo condições de pagar uma universidade. Olha que interessante. Fui atrás, busquei, consegui bolsa universitária, então eu fiz um curso na época de ciências contábeis, né? Cursei os 4 anos por meio de bolsa, e isso me ajudou muito, e eu acabei entrando aí nessa área que eu atuo ainda até hoje também, que eu sou muito grata, e por meio dessa área eu pude ter mais oportunidades, eu pude melhorar o meu trabalho, ter escala nessa profissão também, e, consequentemente, receber mais para poder realizar mais sonhos. Então, eu digo que a educação financeira, ela acaba, sim, impactando positivamente em todos os nossos aspectos aqui, seja pessoal ou profissional. Bacana uma coisa que você falou, Cíntia, que já quebra, né, muitas ideias erradas, né, de que a educação financeira só serve para quem tem dinheiro. É o contrário, né? Quem não tem dinheiro que tem que cuidar, ou quem tem pouco, que tem que cuidar ainda mais desse pouco. Então, a primeira ideia errada, a Cíntia já quebrou aqui, é, falando, né, que mesmo no momento que ela ganhava pouco, ela correu atrás e rompeu com um ciclo, né? Ela saiu de uma situação que ganhava pouco e batalhou, foi estudar, né? Acabou rompendo com essa ideia errada. Uma outra coisa importante que a Cíntia nos trouxe aí, ela falou que ela aprendeu muito com a mãe dela, né? Então, Cíntia, acho que é uma coisa que a gente poderia trazer aqui para o pessoal, essa ideia de educação financeira do berço. Você falou uma coisa legal aí, isso é muito importante. Você poderia falar um pouquinho mais disso para a gente? Então, o berço te ensinou. E a escola também, aprendeu um pouco em casa, e já que falou de educação, depois fala um pouquinho também da escola. Acho que isso é importante, as pessoas saberem, né? Tanto do berço quanto da escola. Vamos lá. Perfeito. Acho que é legal a gente entender que muitas vezes, né, a gente, acho que não só para quem visualiza de fora, mas para nossa realidade mesmo, para quem está passando pelo processo. Eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe, costureira, ela não estudou, ela fez só até a quarta série. Ela veio da Bahia tentar a vida em São Paulo, então já está aqui há mais de 45 anos, se eu não me engano. Então ela não tinha uma atividade, uma profissão lá, o pessoal trabalhava na roça, né? Até quando eu tinha uns 7 anos que eu fui conhecer esse local que ela morava, não existia nem energia, para vocês terem uma ideia. Então, para vocês verem a questão da precariedade, né, a questão da falta de recursos, de acesso, mas isso não impediu, né, da minha mãe, mesmo com pouca instrução, mesmo com pouco conhecimento, sem querer ou não ter alguma sabedoria em relação a usar o dinheiro. Então, a gente viveu, eu vivi com a minha mãe, eu não tenho pai, então até os meus 7 anos, né, era só eu e Dona Maria. Ela, por meio das costuras, né, utilizou essa profissão para poder nos nutrir, para poder nos manter. A gente morava até os 7 anos de aluguel. Posteriormente a isso, a gente mudou para uma região mais periférica, porém, ela conseguiu conquistar ali o terreno dela, onde ela, depois de 23 anos, conseguiu deixar a casa do jeito que ela queria. E ao longo desse processo, que foi muito interessante, e a gente começa a entender que educação financeira começa assim nas crianças, e muito pela observação e não pela fala, que minha mãe, mesmo ali, ela trabalhava, ela ganhava por peça. Então, se ela produzia ali as peças, ela ganhava. Se ela não produzia, ela não ganhava, ela não era registrada. Então, ela tinha lá várias roupas para fazer, colocar gola, colocar braço, né, fazer toda a montagem, e cada peça lá tinha, ela ganhava centavos, 20 centavos, 30 centavos, então era volume. Eu lembro sempre, ela acordava 5 da manhã e ia dormir depois das 11 da noite. Então, eu nunca vi a minha mãe sem dinheiro. Nossa, Cintia, então ela ganhava bastante? Não.
ela sempre, mesmo o pouco que ela ganhava, ela entendia que ela não sabia se o mês que vem ela ia ter peças, se ela ia ter ou não. Então, o que ela fazia? Ela sempre retinha uma parte, gastava o mínimo que era necessário ali para a gente se manter com o básico, e ia recitando essa parte para que no mês que vem, se não tivesse a costura ou naquele volume que fosse necessário, ela tinha da onde se manter. Se vinha um pouquinho a mais, ela retinha um pouco a mais. E assim, é até por isso que ela demorou 23 anos para conseguir construir a casa dela. Só que isso me trouxe muitas lições. Minha mãe nunca ficou sem dinheiro. Óbvio que a gente não poderia, né, comer tudo que a gente queria ali a todo momento. Com o tempo, ela sempre me levou no mercado, eu sempre ia fazer compras com ela. Eu fazia aquela participação ali de fazer a lista, né? O que a gente está precisando? Abre os armários, vê ali os itens, faz a lista com quantidade, não só o item. E eu participava dessa movimentação. Com o tempo, ela também falou: olha, agora você vai ter o seu R$ 10 lá que você vai poder gastar no mercado, porque senão a criança, né, quer tudo. Então é isso aqui, você escolhe o que você quer. Se você gastar tudo no primeiro dia, problema seu, só no próximo mês. Então, isso, de alguma forma, também foi me ensinando. Então, eu digo que no ambiente familiar, o que eu aprendi muito com a minha mãe é nessa simplicidade, no pouco que dá para a gente fazer e realizar os nossos sonhos. Óbvio que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e vai ter aí o tempo que aguardar nessa movimentação. No ambiente escolar, eu também vim de escola pública, então eu brinco que eu estou estudando desde 1 ano e meio, né? Não parei mais. Eu fui para a creche, já que minha mãe, quando eu tinha até os meus 7 anos, não, até uns 5, ela trabalhava fora de costura também, e depois ela começou a trabalhar dentro de casa. Então, eu ficava na creche o dia todo, né? Creche também, né? Pública. Depois fui para a escola também. Totalmente eu fiz ela pública até o ensino médio. O que eu posso dizer assim, não existia o conceito de educação financeira, não existia falar de educação financeira, eram as disciplinas, né, básicas, como de qualquer escola. Eu aprendi, eu digo muito com a minha mãe, com essa experiência. Tá? Então, na escola eu não tive esse conhecimento, mal eu tive conhecimento até de disciplinas que eu gostaria de ter aprendido, mas eu não tive por conta, né, dessa deficiência que infelizmente a gente acaba tendo desse ambiente ainda, né, do público, privado, da escola que carece ainda de muitas fortalezas para que a gente possa se desenvolver. Então eu não tive o conhecimento da educação financeira. Eu só fui entender que também o que eu tive com a minha mãe era educação financeira depois que eu comecei a estudar e me aprofundar em educação financeira. Até então, eu entendia que era algo normal em relação a lidar com dinheiro, né? Eu não entendia que isso era educação financeira. Muito, muito interessante algumas das observações da Cintia, né? Em relação a essa escola falha, né? A gente tem muitas falhas na escola, a gente aprende coisas que a gente nunca vai usar e deixa de aprender coisas que a gente usa todo dia. A gente toma decisão relacionada ao dinheiro todo dia e a gente não fala disso na escola. Agora, aparentemente, né? A gente ouve, já tem lei para isso, que vai ser implementada a educação financeira na escola, mas que seja de fato, né? Não só no papel. Mas eu quero registrar uma coisa aqui, até a Cíntia, a gente vai quebrar o protocolo aqui, mas eu vou falar. A Cíntia, gente, ela, nas aulas dela, quando ela vai se apresentar, ela coloca a imagem de uma máquina de costura para relatar isso que ela falou, a importância da mãe trabalhando no duro para dar educação para ela, para conseguir colocar ela onde ela está hoje. Então, a Cíntia, ela honra a história dela, honra a Dona Maria. Parabéns, Cíntia, isso é muito bonito. As pessoas, às vezes, têm vergonha do passado delas, né? Escondem o passado, que tem um passado humilde, né? Um passado que os pais trabalham e você não, você vai a fundo. Isso me toca muito, porque a minha mãe também era costureira. Então, isso que você via a tua mãe acordando no escuro para costurar e parar no escuro de costurar, eu também vivenciei. E isso que você falou era sempre aquele dinheirinho que ia entrando, e a história, né, da cigarra lá e da formiga, né? A gente viveu muito isso, né? A gente não sabia, como era incerto, se amanhã teria trabalho. Então, nós vimos, né, o guardar do que ganha hoje para o amanhã. Então, esses exemplos entram na cabeça da gente e nos servem. Então, parabéns aí por você honrar a sua história. Mas, Cíntia, o seu despertar aí, o seu ingresso
para a área da educação financeira, você acabou de dizer que veio entender isso só depois, né? As lições de berço que a dona Maria te deu. Agora, no geral mesmo, falando em educação financeira, como que foi esse ingresso? Perfeito. Então, como eu falei, eu me formei em ciências contábeis, eu atuei bastante na área de auditoria, principalmente de instituição financeira. Então, todo esse universo aí de banco, corretora, previdência privada, eu auditei tudo esse universo, né? Foi uma base, uma verdadeira escola para entender desse mecanismo. Depois eu migrei para uma outra empresa também de auditoria, um pouquinho menor, aprendi algumas outras áreas também, né, de incorporadoras, construtoras, consórcio, né? Então eu atuei bastante nisso. E quando eu estava ainda na primeira empresa, eu já tinha o hábito de guardar, de poupar, até pelo exemplo da minha mãe, né, que nunca ficou sem dinheiro, mesmo o pouco que ela tinha, e entendia que lá no meu primeiro salário, eu fui jovem aprendiz, eu sempre teria que reter alguma coisa, né, uma parte, e usava principalmente para fazer os cursos que minha mãe não teria condições de me dar, me proporcionar, ou coisas que eu gostaria de ter, por exemplo, né, o meu quarto, então fui eu que fiz com o meu dinheiro. Então eu fui desenvolvendo esse mesmo hábito que eu aprendi com a minha mãe, então eu acabei repetindo, então isso é legal que a gente pode repetir, né, ou fazer do contra. Então eu acabei tendo esse mesmo hábito, atitude. Com esse hábito, com essa questão, eu sempre fui guardando. 2009, depois de 4 anos que eu guardei o dinheiro, eu consegui conquistar o meu primeiro carro, 0 quilômetros, à vista, que eu paguei na época. Depois disso, eu continuei guardando, eu tinha um sonho, que eu comentei, que foi fazer um intercâmbio. Então, guardei também, eu brinco que eu tenho uma história com os 4, viu, Marçal? Guardei também por 4 anos esse dinheiro. Tive uma experiência de 6 meses no Canadá. Foi algo, assim, extraordinário, dada a minha realidade. Falei, meu, consegui fazer isso aqui agora. O mundo é pequeno, dá para fazer muito mais coisas, dá para usar esse dinheiro com sabedoria. E logo quando eu retornei do Canadá, lá mesmo já estava com algum pensamento, falei, o que eu posso fazer diferente? Eu já entendia que não era só a contabilidade, que tinha algo que eu poderia fazer, principalmente com tudo que eu já tinha tido de oportunidade, por exemplo, da bolsa universitária, oportunidade de estar trabalhando em grandes empresas, né? Eu falei, o que eu posso até retornar mesmo para a sociedade? 2013 eu voltei para o Brasil. No final do ano, uma família me procurou, né? Uma família bem parecida com boa parte da população, que trabalha, chega o final do mês, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Então, provavelmente, dado ao meu conhecimento da área contábil, dado eles observarem o que eu tinha feito, né, de ter ido para fora, ter comprado carro, não entendendo ainda como que eu tinha feito esse movimento, mas ali chamou a atenção e falou, talvez ela possa nos ajudar. Então, eu fui contatado por essa família, fui ajudá-los também sem saber como que eu ia ajudá-los, porque foi a primeira vez que eu tive essa experiência. A gente começou olhando para a empresa, para entender por que a empresa não estava sobrando ali recursos, se era a empresa que não estava faturando, qual era esse histórico. A gente fez um diagnóstico, aí nesse primeiro momento eu usei mais os meus conhecimentos da contabilidade mesmo. Entendemos que a empresa era lucrativa, a empresa gerava caixa, e aí tinha uma coisa chamada família. O bichinho família estava consumindo o retorno, o lucro desse negócio. E aí a gente começou a fazer um trabalho na família. Esse trabalho que eu fiz na família, na época, foi de maneira empírica, né? Foi com o que eu fazia na minha vida, né? Com um pouco que eu tinha de conhecimento também ainda do universo da contabilidade. Então eu fui usando dessas experiências, fizemos uma movimentação para entender todos os gastos ali da família, colocamos os filhos para participar, implementamos mesada, fizemos negociações que tinha algumas dívidas aí inadimplentes, fizemos toda uma organização que durou no todo o processo, tanto a análise da empresa quanto da família, em torno de 6 meses. No final desse período, deu tudo certo, a família começou a respirar, começou a guardar dinheiro, começou a honrar os seus compromissos, depois até conseguiram, né, eles moravam de aluguel, conseguiram ter a sua própria casa. Então foi algo que me marcou muito. E aí eu falei, opa, gostei desse negócio aqui. Assim como essa família aqui, aparentemente parece que está tudo certo, né? Que a gente não sabe ali dos bastidores, pode ser que tenha outras famílias passando essa mesma situação. E aí eu pensei, se o que eu fiz aqui para eles, eu poderia ajudar outras famílias. Só que para não ser só o que eu fiz, eu falei, deixa eu ver se existe algum curso, alguma capacitação voltada para esse universo. Então eu comecei a procurar, né, para saber se tinha algo daquilo que eu tinha feito para me capacitar e, por que não, atuar com outras famílias também nesse movimento.
Em 2014, então, eu comecei a buscar alguns cursos, achei um curso no INSPER, na época, que chamava Planejamento Financeiro Pessoal, que a base dele muito hoje é da certificação do CFP. Fiz todo o curso, achei muito bacana, agregou bastante, só que eu ainda entendi, ainda não é isso. Porque quando a gente pensa nesse planejamento financeiro, é mais para uma família até que já tem uma certa estrutura e quer otimizar, melhorar, principalmente investimentos, seguros, riscos. E a família que não tem nada disso, né? Então, eu acho que tem que ter alguma coisa ainda mais básico. E aí eu comecei a pesquisar e cheguei numa pós-graduação de educação financeira. E aí eu falei, mas eu não estou buscando certificado de diploma, né? De graduação, pós-graduação, é mais para eu aprender mesmo. Só que eu gostei muito da grade, do conteúdo, das disciplinas. E ali que eu comecei a adentrar esse universo. Comecei a fazer, na época que eu fazia, a turma era presencial, era encontro uma vez por mês, nos finais de semana. Fui mergulhando, e aí uma das disciplinas era de uma metodologia de educação financeira. Quando eu conheci, eu falei, opa, é isso, me encontrei, é aqui. Falei, isso aqui conversa com todo mundo, seja o simples, o avançado, o que tem muito, o que tem pouco, uma linguagem para o adulto, para a criança, que é a metodologia DSOP. Então, me encantei com isso, comecei a mergulhar mais nessa movimentação, e aí que eu comecei a entender que o que eu tinha feito, tanto na minha vida, a minha mãe, sem ela saber que era educação financeira, o que eu ajudei aquela família, tinha esse componente da educação financeira. E aí que eu fui começando a compreender mais ainda esses conceitos, as formas, o jeito. Então, o que eu acabei desenvolvendo, pelo exemplo da minha mãe, essas escolhas, eu comecei a entender e me conectar com esse universo da educação financeira. Show, hein? Ainda bem que teve uma família, e ainda bem que teve esse curso que nos abrilhantou, tendo a Cíntia, né, hoje como uma profunda conhecedora aí de educação financeira, que socializa isso, gente. Eu tive o prazer, né, de ser aluno dela. Mas vamos lá. Cíntia, então você falou aí algumas coisas importantes. Certamente você teve muito obstáculo, né? Porque às vezes as pessoas acham que é fácil, não é fácil. Quem fala que é fácil é mentiroso, né? Não é fácil, a gente tem pedra no caminho e nós temos que atravessar, né, por esse caminho tortuoso, né, cheio de obstáculo. Você poderia falar de algum obstáculo que você teve nessa jornada tua para chegar nessa inteligência financeira, nessa independência financeira? E como você superou? Pelo menos destacar algum aqui para a gente saber. Olha, eu acho que o primeiro, que talvez quem olha hoje vai falar é mentira, é a timidez. Eu não falava nada, sabe o que é nada? Então, pensa, geralmente o perfil, né, até do contador, do auditor, é uma pessoa, né, mais fechada, mais séria. Então, até na empresa que eu atuo hoje, né, que eu, inclusive, entrei no mesmo ano que eu comecei a me desenvolver na educação financeira, quando eu cheguei lá, o pessoal falou, você fala? Nossa, ela falou. Então, o pessoal brincava, porque eu era muito concentrada no meu trabalho, né, focada ali, poucas conversas, não tinha isso. Então, eu acho que o primeiro obstáculo que eu tive bastante quando eu comecei a entender de educação financeira, né, esses conceitos que eu fazia, mas eu não sabia que era educação financeira. E eu falei, opa, gostei, eu quero ter isso como missão de vida, como propósito, eu acho que é muito importante, né? Dá para a gente fazer mais, dá para servir, compartilhar. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso se eu não falo? Como que eu vou fazer isso se eu não consigo, né, fazer esse diálogo mais aberto, que nem aqui, como a gente está conversando para várias pessoas? Então, eu comecei a, primeiro, me colocar em desafio para desenvolver essa comunicação. Falei, vou tentar, vamos ver se eu tenho, né? Pode ser que eu não tivesse nada de comunicação e tá tudo certo. Então, eu coloquei a me desafiar a romper essa barreira. Então, eu diria que a primeira barreira foi essa, da comunicação, e foi incrível no sentido de que a gente tem, às vezes, capacidades, dons, habilidades, não sei dizer assim, que a gente acaba ao longo da vida nem utilizando. E aí a gente só vai descobrir depois, ou às vezes nem descobre. E com o tempo eu fui vendo que a minha comunicação ajudava muitas pessoas, né? Eu comecei a desenvolver isso sem saber que eu tinha. Então, a educação financeira me fez enxergar um outro lado, né? Uma outra forma que eu nem tinha. Então, a partir daí, eu comecei a escrever artigos sobre educação financeira para me desenvolver na escrita. A partir desses artigos, eu comecei a ser convidada para fazer entrevista. Falei, o pessoal é louco, como assim vai me colocar em entrevista, né, para falar? Eu não sei falar direito. E foi acontecendo. E hoje eu falo para várias mídias aí, tem um canal no YouTube que foi um desafio para isso também. Então, eu abri o canal para me desenvolver essa comunicação, essa fala. Então, esse foi o principal objetivo do canal. Então, a gente teve esse movimento para desbravar.
quando a gente pensa pro viés, né, financeiro, acho que a dificuldade, como eu já tinha esse hábito de sempre guardar, né, de sempre reter uma parte daquilo que eu ganhava, então isso para mim não é uma dificuldade, é um hábito, né? É um comportamento que eu fui levada a desenvolver desde pequena. Então, eu não vejo isso hoje e nem ao longo do meu processo como dificuldade. O que eu posso trazer é que sempre, mesmo a gente guardando, mesmo a gente retendo, vai ter coisas, sonhos, desejos que a gente acaba adiando. Então, eu já adiei, sim, algumas coisas, deixei um pouquinho mais para frente. Às vezes a gente quer, né? Na ansiedade, eu quero agora. Falei, não, a gente sabe que não dá para fazer agora. Então, a gente está abrindo mão, né? De um sonho, de um desejo momentâneo, para realizar algo que em pouco tempo, um pouquinho mais para frente, vai acontecer. Então, eu diria esses dois fatores. Bacana. Você falou, vou puxar um pouquinho a tua fala anterior e essa fala também, para quem estiver vendo aqui esse vídeo, pensar um pouquinho. Primeiro, olha o que a Cíntia falou. Ela falou que fez um curso nos finais de semana. Então, tem muita gente que acha que o final de semana é só para curtição. Não, gente, usa o seu final de semana para o que for preciso. Se for preciso estudar, estude. Às vezes vai ser preciso trabalhar, trabalhe. Então, ouça isso que ela falou. Uma outra coisa que ela acabou de dizer aqui que é fundamental. Ela desenvolveu uma soft skill, né? Que é uma habilidade importante que talvez a pessoa ache que não precisa. Comunicação, se relacionar com as pessoas. Isso é necessário, independente do setor que você esteja, gente. É necessário se comunicar. A comunicação faz parte da essência do ser humano. Então, desenvolva isso. Isso é muito importante. E, Cíntia, agora, pegando a tua fala ainda nesse momento, você falou que adiou desejos. Então, pensando nisso, você teve que fazer ajustes significativos no teu estilo de vida. Pode passar alguma dica aqui para as pessoas, citar quais foram esses ajustes, como que eles impactaram na sua independência financeira? Posso sim trazer alguns casos, né? Acho que o primeiro ponto, né, que a educação financeira acabou me ajudando, eu sempre tive esses desejos, esses sonhos, né? Como eu trouxe aqui o exemplo do carro, da viagem que eu fiz, então tinha muito esse hábito, né, de guardar primeiro, reter tudo, para depois usufruir daquele valor que eu tinha conquistado e guardado. Ao longo desse processo, por exemplo, eu sempre fui muito de escrever, né, esses meus desejos, meus sonhos, e colocar data. Né? Então é muito engraçado e interessante isso. Eu tinha colocado nesse movimento, por exemplo, de ter a minha casa própria, seja um apartamento, casa, em 2016. Só que em 2016 eu comprei? Não comprei ainda. Mas, olha que interessante, quando a gente escreve esses sonhos, essas vontades e desejos, mesmo que ela não aconteça exatamente da forma que a gente colocou, pode ser que aconteça algumas movimentações na sua vida que vão te ajudar não só naquele sonho, naquele ideal, mas em outros. Em 2016, como eu falei, eu morava numa região periférica de São Paulo, né? Quem conhece São Paulo, eu morava na Zona Leste, bem extremo da Zona Leste, São Mateus, quem quiser depois coloca aí na internet, e trabalhava na Zona Sul. Então, eu praticamente gastava aí uns 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar todos os dias. E aí eu sempre tinha, né? Se eu vou de carro, eu tenho que sair bem mais cedo de casa e sair bem mais tarde do trabalho para conseguir chegar em casa aí com menos congestionamento. Ou se eu vou de transporte público, também tem que ir cedo para não pegar o transporte muito cheio, né? E dependendo aí do horário, também esperar um pouquinho mais para tentar estar um pouquinho mais aliviado. Então, o que aconteceu em 2015 para 2016? A casa onde a gente morava era perto de um rio. E esse rio sempre tinha ali, nas épocas de chuva, enchia e tal, só que a nossa casa não chegava a ter água. Perto do rio, eu diria que era a quinta casa. E nesse ano, exatamente nesse ano, na virada de 2015 para 2016, eu estava no trabalho, entrou água na nossa casa. Então, observe os sinais. Às vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida. Entrou água, óbvio, não foi muita, mas foi suficiente para estragar alguns alimentos, estragar algumas documentações. E aí, depois desse evento, eu já tinha como busca, né? Eu já tinha colocado que eu queria morar mais fácil acesso.
Então, eu não teria condições ainda de comprar uma casa naquele momento, mas eu queria que seja de aluguel, fácil acesso, que seja só um quartinho, só para eu ganhar um pouco de tempo. Então, eu estava buscando qualidade de vida em relação a tempo naquele momento. Uhum. E, dado esse fator, né, da enchente que acabou acontecendo, abriu ali uma lacuna para minha mãe de desapegar da casa. E aí ela começou, por eu fazer essa movimentação de buscar uma casa para morar de aluguel, mais fácil acesso, ela acabou também pensando que não queria mais morar lá, que queria vender a casa. Me assustei, porque eu falei, você construiu, né? Você desenhou, você fez tudo aqui, tem certeza? 23 anos, né, para construir? 23, na hora que estava, vamos dizer assim, prontinha, né? Não tinha mais nada para fazer. Tem certeza disso? Ela falou, não, eu quero. Eu falei, pode colocar para alugar, né? Se for o caso, não. Eu quero. Vou colocar placa, porque demora para vender. Eu, tá bom. Mas sabe quando você vem um pensamento? Você tem certeza que se você colocar placa, você vai vender. E aí, nesse processo, ela colocou a placa em meados de abril, que ela achou uma corretora lá para conseguir colocar a placa. Eu já estava buscando uma moradia de aluguel para morar sozinha, né? No caso, a ideia era isso, morar de segunda a sexta, mais próximo do trabalho, e aos finais de semana ir para casa. E aí, nesse processo, em junho, eu ainda não tinha achado nenhum local, ela conseguiu vender a casa. Eu ia falar, agora os planos são outros, né? A gente vai mudar, só que não é mais só um quarto, não pode ser só o ambiente. E aí, o que eu quero trazer com tudo isso? Em 2016, eu tinha colocado como sonho, como uma realização, ter o meu próprio lar, né, a minha própria casa, que não foi realizado. Porém, aconteceu eventos que fizeram com que existisse uma mudança de casa, uma mudança de ambiente, sair da zona periférica para uma região mais central, mais fácil acesso. E aí, a partir dessa mudança, eu entendi que eu não precisava, naquele momento, mais do carro. Então, me desfiz ali do carro. Fiz várias mudanças ali na minha vida, olhando para aquele meu momento atual. Poderíamos estar naquela casa que era confortável, era boa, né? Era grande, mas a gente acabou abrindo mão, né, de algumas situações, temporariamente indo para um ambiente de um aluguel, com planejamento, com estratégia. Então, a gente acabou fazendo essa movimentação, combinamos de ficar 5 anos nessa questão, no caso, a minha mãe. Depois de 5 anos, ela conseguiu comprar novamente a sua casa, numa região também muito bacana, muito legal. Então, quando a gente acaba abrindo mão, às vezes, desses nossos desejos, a gente vai fazendo escolhas, né? E o nosso paralelo vai contribuindo também, não exatamente da maneira que a gente pensa, mas acaba contribuindo porque eu sei o que eu quero. E nesse processo, quando eu comecei a entender de independência financeira, através, né, de um rapaz chamado Reinaldo Domingos, que ele, aos seus 37 anos, tinha alcançado a independência financeira, eu, de curiosa, falei, deixa eu ver se isso funciona mesmo. Deixa eu ver se é possível, né? Porque às vezes a gente vê muitas coisas, né? Seja em livros, alguém que fala, mas na hora da gente colocar em prática, fala, não dá certo, não. Não é bem assim, ou é Uhum. só para um tipo de pessoa. Então eu fui em paralelo à realização de outros sonhos, desejos, também construindo essa independência, colocando, né? O que eu queria, como eu queria, e toda essa movimentação que a gente acaba fazendo, olha, temporariamente eu vou abrir mão do meu carro, temporariamente vou abrir mão de uma casa que eu não pago nada e vou começar a pagar de aluguel. Então, são mudanças que você acaba fazendo em prol de construção, né, de realização de desejos e sonhos maiores. Cíntia, você é uma camaleã. Ó, camaleã financeira. E a Cíntia se adaptou ao cenário que o universo conspirou a favor, né? Talvez naquele momento achava que não sei se é tão a favor assim, mas Exatamente. vamos tomando decisões. O contexto nos obriga a ser camaleões, né? E a gente tem que ser, tem que partir para cima. Mas bacana. Cíntia, um detalhe importante, né? Que acho que na tua fala aí, você e a tua mãe, mulheres, né? E a gente vê hoje a mulher lutando muito por espaço. E você diria que há diferença nessa abordagem para a mulher e para o homem no que diz respeito abordagens de finanças pessoais? Você acha que há diferença nisso? Essas diferenças podem influenciar na estratégia financeira? Olha, o que eu posso dizer, se a gente for olhar culturalmente, né? Antigamente, a mulher não tinha CPF. Antigamente, a mulher não podia ter conta em banco.
né? Tinha que ter autorização do marido. Então, se a gente for pensar em histórico, em cultura, o homem teve mais acesso, teve mais responsabilidade também, consequentemente, mais esse contato. E com o passar do tempo, a gente começa a ver, sim, mais pessoas, né? Mais mulheres liderando, mais mulheres lidando com as suas finanças. Se a gente for observar, na verdade, dentro de um lar, quem acaba fazendo ali a economia doméstica, a gestão ali financeira da família, acaba sendo a mulher, né? Então, ela tem esse lado muito mais de olhar para o todo, né? Olhar para esse contexto, menos arriscado, menos risco, mais conservador. E o homem acaba tendo um pouquinho mais dessa visão, né, de mais risco, de ir mais, porque culturalmente nós fomos educados assim, né? Então, o homem vai, arrisca, faz, toma decisão, a mulher acaba sendo mais conservadora, porque ela acaba olhando não só ela, olha o filho, olha o esposo, olha todo esse contexto. Só que com esse passar do tempo está se criando sim mais oportunidades, mais possibilidades, mais mulheres estão começando a entender e lidar com dinheiro. Existe ainda algumas mulheres que têm um receio mesmo de lidar com o dinheiro, porque não aprenderam, porque não sabem mesmo, então existe toda essa abertura. Então, quando a gente pensa nessa diferença, eu acho que é algo que com o tempo vem sim modificando. Nós, enquanto mulheres, não precisamos ter medo de falar de dinheiro, não precisamos ter medo de entender sobre o dinheiro, de lidar com esse comportamento. E, por exemplo, né, no caso da minha mãe, no meu, a gente acabou tendo que se virar, né? Fazer ali com ou sem homem. Então, tem muitas mulheres na mesma situação que se viram, que entendem, que fazem, que economizam. Então, eu diria que hoje ambos têm a mesma possibilidade de acesso, de conhecimento, né? Essas modificações que foram feitas aí ao longo do tempo. Porém, com essa desvantagem que ainda é cultural, né, que aconteceu, existe um pouquinho de atraso no acesso ou na busca mesmo das mulheres por esse conhecimento, mas está cada vez mais aberto e compartilhado para que todos possam entender e lidar com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro da família. A mulher ela é protetora, né? Ela é mais protetora, tá ali o instinto de mãe, né? E um detalhe importante aí também, a mulher ela tem a visão geral da casa, né? Ela que está por dentro da despensa, muitas vezes, do armário, né? O que vai no mês ali, que consome de arroz, de feijão, de alimento de maneira geral. Então, a mulher ela tem essa visão ampla, né? Ela vê a coisa como um todo. Então, acho que é importante, né? Eu te perguntei isso porque a gente vê muitas vezes pessoas pensando diferente, mas o importante é dialogar na família, né? O diálogo é fundamental. Volto a dizer aqui a importância da comunicação, gente. Começa dentro de casa, né? Quando se diz dinheiro, conversa. A conversa é fundamental. Cíntia, você falou de uma pessoa aí que logo eu vou entrevistar ele, já está agendado, Reinaldo Domingos, o mestre, né? Então ele já ia te perguntar de livro, de curso, de mentor que te influenciou, né? Então já estou vendo que o Reinaldo, com a metodologia DSOP, já foi uma das pessoas aí que te influenciou positivamente. Você e muitos outros, inclusive eu aqui, a pessoa aqui também foi influenciada pelo Reinaldo. Agora, você poderia falar de outros recursos que te influenciou positivamente nesse caminho aí da independência financeira, além do Reinaldo? Olha, não tem como não falar, né? Vai ficar até um pouco repetido, mas a minha mãe, eu acho que é uma influência nesse sentido. Eu acabei aprendendo muito, vendo pelos exemplos. O Reinaldo, primeiro, por ele ter trazido esse conceito de independência financeira, que eu acredito que eu tinha um conceito de aposentadoria, né? Isso eu sabia de aposentadoria, eu sabia que era importante, além do INSS, fazer uma reserva para, por exemplo, uma previdência privada, no caso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na auditoria, nessa empresa eles tinham previdência privada, né, um fundo de pensão, e eu não ganhava nada, já ia começar o meu primeiro salário, o que seria tirar 5% para a previdência. Então, desde desse trabalho, eu sempre guardei para a aposentadoria complementar, só que eu entendia que era após 65 anos. Não tinha o conceito de independência. Então, eu aprendi, eu acredito muito aí com o Reinaldo também, nos seus livros, nas suas aulas, né, em toda essa transformação, sobre o conceito de independência financeira, que mudou muito esse meu olhar. Eu entendi que eu não precisava esperar lá os 65, poderia conquistar um pouquinho antes. O que eu posso dizer também de exemplo, muitas vezes a gente pensa só exemplo assim longe, né, fora, eu diria a minha avó. A minha avó, ela não teve condições de se aposentar pelo INSS.
E ela só foi conseguir se aposentar, nem é pela aposentadoria mesmo, por idade, né? Foi pelo aquele benefício assistencial, o LOAS, né? Que depois de uma certa idade você acaba conseguindo pelo menos um salário mínimo sem 13º. Ela trabalhou a vida dela também, veio da Bahia, trabalhou a vida toda como diarista. Então, ela trabalhava em diversas casas, então ela não contribuía com o INSS. Então, querendo ou não, acabou sendo um exemplo para mim do que a gente não deve fazer, né? Mesmo a gente trabalhando, tendo as fases que a gente tem um ganho mais ou menos, que a gente possa construir alguma coisa que não fica muito dependente de fatores externos, que a gente possa construir essa movimentação. Então, eu diria, basicamente, essas pessoas me influenciaram aí positivamente para eu buscar, para eu construir, para eu fazer diferente. Show de bola. Acho que a gente tem que começar a olhar isso mesmo, né, que está acontecendo. A gente vai ter, está tendo, e vai ter muito idoso em dificuldade. Por quê? Nós somos criados esperando tudo do INSS, né? Infelizmente. E hoje não pode mais ser assim. A gente tem que ser donos do nosso futuro, né? A gente tem que direcionar ele de uma forma ao nosso favor. Então, a cultura aqui tem que mudar, a forma de enxergar o futuro tem que mudar. Cíntia, na sua visão de camaleã aqui, né? Uma pessoa que se adapta aí às mudanças, na visão de estudiosa, de professora, de educadora financeira, quais os maiores equívocos que as pessoas cometem quando diz respeito ao dinheiro? Olha, eu acho que o primeiro é não reter uma parte dele. Acho que esse é o principal, dado a estatística que a gente vê aí de muitas pessoas inadimplentes, né? Muitas pessoas que não conseguem realmente ficar ali com o dinheiro, ou seja, o que a gente chama, né, de ter medo do dinheiro. Então, muitas vezes, o que a gente aprendeu, a forma que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro, foi nos ensinado que assim que a gente recebe, a gente tem que gastar tudo. Esse é o padrão, esse é o normal, esse é o comum. Então, acho que o primeiro equívoco é entender que eu posso sim guardar uma parte, eu não preciso gastar tudo. Eu posso reter uma parte, e isso vai impactar na minha vida, não é só lá para longo prazo, às vezes é para esse amanhã que está aí na porta. Então, é entender que a minha vida vai passar, a gente realmente não sabe o dia de amanhã, mas se esse amanhã chegar, eu tenho condições de me manter, eu tenho condições que seja ali do básico. Uma outra questão que a gente acaba vendo bastante, né, e ouvindo bastante, é em relação a dívidas. As pessoas acabam tendo uma interpretação de que dívida é algo ruim, de que dívida, na verdade, é quando eu estou atrasado. Então, eu tenho que trazer um conceito melhor sobre a expressão dívida. Se a gente for olhar a nossa sociedade, da forma que ela está construída e desenvolvida, é praticamente impossível você não ter dívida. Cíntia, mas dívida é só financiamento, empréstimo, cartão de crédito? Não. Hoje aqui, né, durante essa gravação, nós estamos nos endividando. Como? Com a energia, com a internet. Ou seja, eu não paguei ainda essa energia. Eu estou consumindo, né? Estou gastando. Vai chegar um momento que alguém vai fazer a leitura do quanto eu gastei, do quanto eu usei, e vai me cobrar por aquilo. Então, eu estou em débito, né? Estou devendo todo dia um pouquinho mais. E quando eu tenho essa visão de que tudo ali que eu não paguei antes de usar é uma dívida, eu começo a entender que eu tenho ali uma força de mudança. Eu sou um agente de mudança, né? Como a gente traz aqui, eu sou camaleão. Eu posso fazer diferente. Se eu falo que não tem mais jeito, é só aquilo, eu aceito apenas e sigo o processo. Então a gente precisa ter essa visão. Dívidas existem, tem as dívidas que a gente faz ali no nosso cotidiano e tem aquelas dívidas um pouquinho maiores, mas a gente tem que ter essa interpretação do que de fato é dívida. E eu acho que mais uma outra questão que vem aos pouquinhos sendo também modificados, mas que ainda existe uma boa lacuna, que é em relação a investimentos, a guardar e investir. Então, muitas pessoas entendem que para investir precisa de muito dinheiro. E a gente sabe que pode começar que seja com real. Então, não tenha medo, não tenha receio de começar a desbravar esse universo do investimento. Porém, vá com cautela, vá com cuidado, né? Não pensando e querendo, né, ganhar tudo que você não fez ao longo da vida em um dia só, em um mês só, em um ano só.
Então, é começar assim, entender e só dar o pontapé ali de um passo maior em outros produtos, em outros investimentos, depois que você já entendeu pelo menos o básico. Aí, gente, estamos sendo abrilhantados com uma aula. Ó. Vamos lá, a Cíntia nos dando aula aqui. Ó. Isso que a Cíntia falou é muito importante, né? A questão da dívida, do endividado com o inadimplente. Saiba diferenciar, né? Às vezes a gente tem que fazer dívida para ter alguma coisa, né? Não dá para comprar tudo à vista também, né, Cíntia? Às vezes a gente tem que pensar nessa questão aí da parcela ao nosso favor também. Não é se endividar à toa, né? Acho que a E gente dá tem para que usar pensar. de maneira estratégica também, não Uhum, necessariamente. Isso eu fui aprendendo também com a educação financeira. Eu aprendi até pelo exemplo da minha mãe, e ela também foi assim, que para comprar qualquer coisa teria que ser só à vista. Até porque ela aprendeu dessa forma, ela não tinha conta em banco. Olha que uhum. interessante. Então ela trabalhava basicamente com dinheiro. Então ela começou a entender sobre banco posteriormente. Eu também tive sempre esse hábito. Primeiro eu tenho dinheiro, depois eu gasto. Foi assim que eu fiz com o meu carro, foi assim que eu fiz com a minha viagem. Só que teve um fator na minha vida que aconteceu também em 2013 que eu comecei a entender melhor do crédito. Então eu comecei a ter, por exemplo, cartão de crédito depois que eu comprei o carro, que eu fiz um seguro para o carro e esse seguro tinha uma parceria lá com o cartão e que dava ali uma possibilidade de parcelar o seguro sem juros, em 4, 6 vezes. Eu falei, para que eu vou pagar à vista se eu posso continuar com dinheiro, né? Pago posteriormente depois, uso o cartão e naquele caso ainda vou ganhar alguns pontos. Então, a partir desses momentos, eu comecei a entender de usar o crédito ao meu favor. Então, é Uhum. possível sim usar a parcela de forma estratégica. Tudo planejado, pensado muito bem, ao seu favor, sempre, gente. É isso que a Cíntia falou, é muito importante. Ô, Cíntia, e você conhece muito bem, né? Dá uma aula brilhante no que diz respeito a essa questão do emocional, né? A gente tem esse aspecto emocional muito forte ligado às finanças pessoais. Como você lida com isso? Bom, se a gente for pensar friamente, né? Lidar com dinheiro é emocional puro, é zero racional. Né? A gente tem que criar, por isso que os hábitos são muito importantes, né? Os comportamentos, porque eles automatizam essas nossas decisões emocionais. Então, se eu não tenho hábitos saudáveis, né, de lidar com dinheiro, eu acabo sendo, sim, 100% influenciado ali pelas minhas emoções, principalmente em momentos que eu não consigo raciocinar para decidir. Então, a importância de eu trazer esses hábitos, esses comportamentos, são de extrema importância. Eu diria que isso foi um fator que acabou me influenciando bastante. Então, isso de você ter o hábito de sempre guardar uma parte do que você recebe. Então, assim que eu recebia, eu sempre já retinha uma parte. Dois, você já definiu o que você quer com esse dinheiro guardado. Então, muitas das vezes, a pessoa só guarda e não tem o porquê estar guardando. Vai aparecer situações de imprevisto e vai gastar aquele dinheiro. Por quê? Que a gente brinca, né, e fala na educação financeira, não está carimbado. Então, sempre que eu guardei algum dinheiro, eu sempre coloquei algum propósito. Ah, era o carro, era a viagem, era alguma coisa que eu queria comprar, por exemplo, fazer ali o meu quarto personalizado, né, com móveis legais, bacana. Então, coloca o que você quer com aquele dinheiro, seja curto, médio, longo prazo. Porque assim que você recebe o dinheiro, ou assim que acontece uma situação que você não está prevendo, né, que você não compreendeu, não colocou ali no seu orçamento, você sabe como melhor agir, não deixar tanto as emoções falar nesse caso, porque você já fez essas estratégias. Ah, vou precisar de uma situação, por exemplo, né, alguma situação médica, você vai ter uma reserva que vai te ajudar nessas situações. Então, eu acredito muito que os hábitos bem definidos, né, que a gente vai construindo, não é da noite para o dia, é um processo, né, esse comportamento que se torna enraizado, essas definições do que eu quero fazer com o dinheiro, ajuda de muito quando a gente tem essa questão emocional, principalmente em momentos de escolha, de decisões e que a emoção está ali à flor da pele. Nossa, show de bola. Vamos lá, falando em show de bola, Cíntia, eu vou fazer um bate-bola com você aqui, a Tá gente te bom? conhecer um pouquinho melhor ainda. Então vamos lá. Cíntia, um sonho. Conhecer todos os, pelo menos 196 países. Um canal do YouTube. Canal do YouTube? Olha, eu vou puxar aqui a sardinha pro dinheiro à vista. Um filme. Filme. Olha, é um pouquinho antigo, mas gostei bastante porque eu comecei.
pelo livro e depois embarquei no filme, que é a série do Harry Potter. Um lugar, Olha, eu vou falar do Canadá, porque ele me abriu portas, né, de visões de mundo. um livro, Livro. Ai, tem um livro que eu gosto bastante, de vez em quando eu sempre leio ele, que é Os Quatro Compromissos. um produto financeiro para reserva de emergência, Básico e simples, caderneta de poupança. um produto financeiro para a carteira de aposentadoria, sua carteira previdenciária, Olha, às vezes a gente não precisa sofisticar tanto, tá? Mas é possível usar até estratégias, por exemplo, Tesouro Direto. uma ação de uma empresa brasileira, Olha, ação. Tem uma que eu gosto bastante, até pensando em carteira previdenciária, que é a BB Seguridade. um fundo imobiliário, Olha, fundo eu não tenho, até cheguei a fazer algumas aplicações mais para título de estudo. Eu diria assim, de bate-pronto, um fundo que tenha, que a gente chama aí, né, galpões logísticos, e que tenha aí diversos galpões para que a gente possa diversificar. uma pessoa que te inspira. Vou falar duas, minha avó e minha mãe. Como questão final, pena que está acabando, muito legal o café aqui com a Cíntia, né? A gente pode marcar outros, já vou usar no plural, porque a gente aprende muito, é uma aula aqui esse café, né? Quais são os principais conselhos que você daria para as pessoas que desejam alcançar os passos que você alcançou, chegando aí numa independência financeira, tendo a inteligência financeira, colocando a cabeça no travesseiro, tendo aquela tranquilidade, né? Isso faz parte de tão poucos brasileiros, é uma porcentagem tão pequena, mas que conselho você daria? Bom, acho que o primeiro ponto é acreditar em si mesmo, acreditar nos seus sonhos, mesmo que pareça totalmente fora da sua realidade, mesmo que você fala, nossa, como que você quer conquistar isso, né? Você não tem condições, onde você mora, você não tem dinheiro. Acredite, sonhe, não fique parado, né? Busque meios, utilize-se sim da educação. Ela faz muita diferença. Não tenha receio de estudar, de aprimorar, seja a estratégia aí do ensino tradicional, seja da estratégia do não tradicional, mas estude. Conhecimento nunca será suficiente, conhecimento vai fazer diferença na sua vida, conhecimento você não perde, você só aprimora, só faz essa lapidação. Eu diria que eu só estou fazendo o que eu faço hoje por conta da educação, por conta de ter sonhos, né, de estar sempre curiosa. Então, não fique quietinho, não fique parado, faça. Vai com medo, né? Se não sabe se comunicar, vai assim mesmo. O máximo que vai acontecer é não deu certo, mas enfrente esses desafios e persista. Vai ter sim algumas barreiras, algumas dificuldades. Não é simples, não é fácil, porém não é impossível. Então, que vocês possam sim trilhar esse caminho, os sonhos de vocês, acreditem, utilizem o dinheiro como estratégia, como meio para alcançar todos os seus sonhos. Bom, chegamos ao final aqui, né? Porque a Cíntia também, ela não poderia nos dar, né, o ar da graça aqui o dia todo, mas já falo que foi muito bom, Cíntia. Acho que aprendemos muito com você. Foi muito bom ter o café com o camaleão aqui com você. E fica aberto aí o convite para futuras oportunidades a gente bater um papo. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Você já falou aí dos sonhos, né? Muito importante, as pessoas têm que sonhar. Já deixou a ideia, né, de que a educação ela é o centro, né? A gente pode usar ela como âncora para conseguir realizar esses sonhos, mas queria que você deixasse a mensagem final para a gente fechar aqui esse primeiro episódio do Café com o Camaleão. Bom, acho que eu posso dizer aqui é gratidão, primeiramente, obrigada aí mais uma vez pelo convite, Marçal. Fico extremamente feliz por você ter dado esse pontapé, por ter aberto esse canal aqui de comunicação, por estar trazendo o seu conhecimento, a sua visão deste mundo da educação financeira, da sua especialidade também, né, da economia. Eu acho que é muito importante, muito bacana que vocês que estão aqui assistindo, assistam todos os vídeos do canal do Camaleão, continuem acompanhando, tragam até sugestão aqui que ele possa trazer de tema, que você possa desenvolver, crescer e compartilhar cada vez mais dessa sabedoria
consultoria, e estamos aqui sempre à disposição, seja aqui no canal, seja lá no meu canal também. Se você que está nos acompanhando quiser se aprofundar também um pouquinho mais, a gente já deixa o nosso convite aqui para se tornar um aluno, seja da graduação, da pós-graduação, estaremos sempre aqui à disposição para aprender. Eu digo sempre, uma vez fui jovem aprendiz, continuo aprendendo, nunca sei tudo, e a gente vai desenvolvendo isso. Muito obrigada mais uma vez, Marçal. Então, muito obrigado, Cíntia. Um abraço, né, do Camaleão Financeiro a você e a quem está vendo o canal. E vamos voltar a nos ver aí nos próximos vídeos, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.